Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para falar sobre o filme O Corvo. Eu gosto muito da franquia. Tem 4 filmes, 5 se contar com esse que tá no cinema. Eu gostei de 3 de 5 e esse que tá no cinema me decepcionou bastante. Então eu tô aqui para falar como eu ia fazer a minha versão do Corvo para que, na minha opinião, fosse o filme melhor do que esse que foi lançado, que está sendo muito hateado por todo mundo e com razão. Então, gente, o que eu vou falar aqui são minhas ideias que eu acredito que podem fazer com que o Corvo fosse algo melhor e mais honrado relacionando com os filmes que a gente viu de outrora. Mais precisamente com o Corvo de 1994. Então, gente, um dos maiores problemas do filme, pra mim, é que ele é muito arrastado e cansativo em vários momentos. Outra questão é que falta personalidade. É um filme oco, ele é seco, não tem emoção. Tu começa de um jeito e termina do mesmo jeito que tu começou. Não senti nada com nada. Então, eu mudaria tudo isso. O primeiro ponto é: eu deixaria o Bill Skarsgård como o Corvo, porém eu mudaria o personagem. Não é o Eric Draven, até porque o Eric só é uma pessoa, Brandon Yee. Aqui eu colocaria o Bill Skarsgård como o Michael Kirby, que é um dos personagens que é assassinado e volta à vida como Corvo numa das versões dos quadrinhos. E que na verdade é o personagem da qual ele foi inspirado. Segundo ponto, nada do Michael ser um Zé Droguinha. Ele é um personagem que tem um passado sofrido, traumático, vai para a clínica. Na clínica ele não conhece a Shelly, ele conhece a Jan, que é a namorada dele. E ali ele começa a querer se reabilitar para poder dar uma vida boa para ele e para ela, porque realmente tiveram um amor à primeira vista. Nós não íamos ver toda a construção do relacionamento deles como a gente vê no filme, mas a gente teria um salto temporal dele saindo normal da clínica, dele recebendo a alta e dele cuidando da vida dele enquanto espera ela receber alta. E aí, quando ela recebe alta da clínica, os dois ficam juntos e começam a criar uma vida juntos. Então, sim, gente, eu ia excluir toda aquela história da fuga da clínica e também toda a história da perseguição em cima da Sherry barra Jane. Aquilo é maçante. Então, já estabelecido que o Michael esperou a Jan sair da clínica e os dois estão juntos agora, íamos ter outro pulo no tempo, onde a gente vê já o Michael saindo da corva. Ele já foi morto e assassinado e agora está voltando como Corvo. Nesse momento, não é explicado por que ele voltou nem como ele voltou. Inclusive, ele fica muito confuso quando vê que se passou um ano desde que ele se encontrou com a Jane lá na casa, no apartamento, onde a gente vê pequenos flashbacks do romance dos dois. E finalmente, ao chegar na casa, já velha, suja, ele vai se lembrando do que aconteceu. Um grupo de capangas de um chefão poderoso entraram na casa deles, aprisionaram os dois, torturaram os dois, principalmente a Jan, da qual ela foi estuprada, violentada de várias formas horríveis possíveis e foi morta na frente do Michael, que vendo a esposa morta, ele não ia aguentar viver sem ela e acabou aceitando a morte também com muita dor, mas não antes de saber que ela estava grávida dele. Então, na verdade, quem morreu não foi só a Jan, mas sim o filho que estava na barriga dela, da qual ela falou para os capangas com o objetivo de conseguir a misericórdia deles, mas não conseguiu. A partir daqui, com sede de ódio e de vingança e por amor também, ele
se fantasia como corvo baseado na tatuagem que a Jan tinha, da alegria e da tristeza, e vai atrás de todos os capangas que fizeram parte daquela tortura e massacre na casa dele. E essa parte dele pintando o rosto seria muito emblemática. Por quê? Porque ia se lembrar de um momento especial que ele e a gente tiveram e ele ia começar a chorar. Só que as lágrimas dele iam sair da cor preta. É o poder do corvo que está nele. Então, os traços, os desenhos do corvo no rosto dele, na região dos olhos, é as lágrimas dele. E aí temos o resto do filme, dele caçando e matando um por um. E aí, gente, nesse momento, eu colocaria as personalidades dos vilões em prática. Cada personagem teria um momento, uma frase marcante, como no filme original, que faz referência ao que o Eric lembra, a como ele lembra da cena. E aí vamos seguindo todo essa procissão do Michael até ele chegar no chefão. Teríamos sim cenas como o massacre na ópera, porém de uma forma um pouco mais contida, onde o objetivo do Michael ali é pegar apenas a pessoa que estava envolvida na noite em que ele e a esposa dele foram assassinados. Então teríamos um momento ali de mortes, porém o foco era ele matar uma pessoa específica ou talvez duas. E além disso, teríamos focos em outros pontos, como por exemplo, em algum detetive que está visando buscar os responsáveis daquele massacre. E eu traria de volta o símbolo do corvo. Toda vez que o Michael matasse uma pessoa envolvida na morte dele, na mulher e no filho dele, o símbolo ia aparecer de alguma forma criativa no momento, no local da morte. Isso é uma coisa que aparece em todos os filmes e foi omitido aqui. E, além disso, também teríamos referências ao filme original como honra. E uma das coisas que eu faria é colocar em algum momento do filme um disco de vinil do Eric Draven, que é o Brandon Lee. Já que ele era um roqueiro, ele era um cantor no original, poderíamos fazer uma homenagem dessa forma, de um disco com a banda dele, só de uma passagenzinha, homenageando ele e tornando também esse filme canônico na franquia. O vilão da vez não seria aquele demônio lá que aparece no filme, que eu achei bem tosco e fraco, mas seria um tipo de bruxo. Não que ele tenha poderes, mas ele leu e conhece sobre ocultismo, leu muitos livros sobre bruxarias e conhece a lenda do corvo. Por isso ele sabe que matando o corvo vai enfraquecer o Michael. Então ele pede para alguns capangas matarem o pássaro e assim enfraquecer o seu inimigo, tornando a briga final entre ele e o Michael um pouco mais forte e empolgante, porque a gente sabe que ali um vai sair morto e ele pode perder no final. Além disso, eu também colocaria o jeito um pouco mais sarcástico do corvo. Isso é uma coisa que está basicamente em todos os filmes. O corvo, quando ele volta meio que coringa. Ele volta fazendo algumas gracinhas, algumas palhaçadas, de um jeito um pouco curioso, irônico, sarcástico. E é uma coisa que eu gosto muito no personagem original e nos outros que vieram depois. Eu traria esse tom um pouquinho nesse filme. Por exemplo, na cena do teatro, da ópera, quando o Eric aparece com as cabeças das vítimas e joga no público, eu faria de uma forma parecida, só que um pouquinho mais sarcástica. Talvez ele aparecendo ali como se estivesse fazendo parte da peça, rindo. Então, um jeito mais coringa do corvo. Eu acho que seria muito bacana. E para finalizar, a Jan realmente teria morrido. Ela não voltaria como aconteceu no filme. Mas, depois que o Michael consegue cumprir com a missão dele, a alma dele se encontra com ela. E eles estão relativamente bem, estão felizes, porque embora o lugar possa não ser o que eles esperavam, estão juntos. E no final da conta, é isso que importava para os dois, estarem juntos.
E aí termina a minha história. Além dessas questões, eu daria mais importância à cidade. Deixaria ela um pouco mais violentas. Eu faria como se ela fosse uma cidade bruta, violenta e cruel. Tornaria os espaços mais escuros e mais góticos para fazer jus ao que o Corvo representa, um super-herói gótico. E a trilha sonora seria brindada com vários rocks oitentistas que fazem referências ao contexto da história. Então são essas as mudanças que eu faria em O Corvo, pessoal, para que ele fosse relativamente melhor ao filme que eu vi no cinema recentemente. E aí, o que vocês acharam? O que vocês mudariam na história para que, na opinião de vocês, ela fosse melhor? Ou vocês gostaram do Corvo que foi lançado nos cinemas? Vão aqui e comentem que eu respondo, tudo certo? Então até o próximo vídeo, turma! Tchau!